Meu nome é Evelyn Bennett e tenho 38 anos. Há 20 anos, meu pai olhou para a minha carta de aceitação da USP, deslizou-a sobre a mesa da cozinha e se recusou a assinar meu formulário do FIES. Ele me disse: garotas não precisam de diploma porque só precisam de maridos. Em seguida, pegou a caneta e assinou um cheque de R$ 500 mil para a startup imobiliária vaga do meu irmão mais velho. 2 décadas depois, meu pai estava no palco de um luxuoso salão de festas em um clube de campo em São Paulo, em sua gala de aposentadoria, vangloriando-se para 300 convidados sobre seu legado impecável e seus filhos bem-sucedidos. Eu caminhei até o microfone e entreguei a ele um elegante porta-retrato preto. Quando ele viu o documento lá dentro, todo o salão ficou em silêncio absoluto e a dinastia imaculada que ele passou a vida construindo se transformou em pó. Antes de contar o que havia naquele quadro, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever nas histórias de Olivia Tell, mas apenas se esta história realmente ressoar com você e deixe sua idade, localização e a hora local nos comentários abaixo. Quero saber quem está ouvindo agora. Agora deixe-me levá-los de volta à primavera de 2006, em um subúrbio rico de Campinas, no momento em que percebi que minha inteligência era invisível para minha própria família. Eu tinha 18 anos, parada em nossa cozinha espaçosa. As bancadas eram de mármore importado e o ar sempre cheirava a café expresso fresco e arrogância silenciosa. Meu pai Ricardo era um executivo regional de logística. Ele estava sentado à cabeceira da mesa de jantar, vestindo seu terno sob medida habitual, seu relógio de ouro captando a luz da manhã. À frente dele estava meu irmão mais velho, Jason. Jason tinha 21 anos, vestia uma camiseta amassada de faculdade e cuidava de uma ressaca do fim de semana. Ele estava apresentando um conceito para uma empresa de gestão de propriedades. Não apresentou plano de negócios, nem garantias, nem experiência real. Meu pai concordou com a cabeça, tirando seu talão de cheques de couro do bolso do paletó. Ele assinou um cheque de R$ 500 mil, destacou-o e entregou a Jason. Disse para considerar aquilo um capital semente, porque os homens Bennett constroem impérios. Eu dei um passo à frente. Minhas mãos seguravam uma única folha de papel. Era o meu formulário de fiador para a faculdade. Eu havia conquistado minha própria admissão acadêmica em um dos programas de economia mais rigorosos do país. Eu não pedi esmola. Só precisava de um fiador para garantir o financiamento estudantil final. Coloquei o documento na mesa ao lado da xícara de café dele. Mantive minha voz firme e disse que a secretaria precisava da papelada até sexta-feira. Garanti que cobriria as parcelas mensais no momento em que me dissolvesse. Ricardo não leu o cabeçalho. Não analisou os termos financeiros. Pegou o documento com 2 dedos, como se fosse um guardanapo sujo, e o deslizou de volta pela superfície de mármore. O papel parou bem na borda da mesa. Ele afirmou que garotas não precisam de diplomas. Seu tom era casual frio e desprovido de qualquer calor paternal. Disse que elas precisam de maridos e que não financiaria uma distração. Disse que eu encontraria um bom jovem executivo, me casaria bem e deixaria que ele cuidasse das finanças. Olhei para minha mãe Susana. Ela estava parada junto à pia, polindo uma bandeja de prata. Não parou seu movimento rítmico. Não levantou os olhos. Seu silêncio era um cobertor pesado de cumplicidade. Ela havia trocado sua própria voz por aquela cozinha de mármore décadas atrás e esperava que eu fizesse exatamente a mesma troca. Olhei de volta para Jason. Ele deu um sorriso de deboche, dobrando o cheque de 6 dígitos e enfiando-o no bolso. Ele era o único investimento naquela casa. Eu era apenas uma convidada temporária, esperando para ser entregue a outro homem. Eu não chorei. Não levantei a voz nem implorei por um lugar à mesa deles. A rejeição foi fria, cortando os laços restantes que me prendiam àquela família. Peguei meu formulário de empréstimo. Subi as escadas para o meu quarto de infância. Arrumei uma única mala com minhas roupas e meu pote de economias.
Saí pela porta da frente antes do pôr do sol. Eu sabia que a melhor resposta à sua misoginia flagrante não era uma briga aos gritos. Era o sucesso verificável e inegável. Troquei os gramados impecáveis da minha infância por uma kitnet sem janelas no centro de São Paulo. O espaço não era maior que um closet. O barulho da rua ecoava a noite toda e o ar sempre tinha um gosto leve de fumaça e umidade. Mas era meu. Eu não tinha fundo de reserva para recorrer e nenhuma rede de segurança esperando para me amparar. Ricardo Bennett tinha deixado claro que minha sobrevivência era problema meu. Aceitei esses termos sem hesitação. Para pagar minha faculdade, dividi minha vida em turnos exaustivos e implacáveis. Durante o dia, eu vestia um avental verde manchado e preparava café em uma cafeteria movimentada na Avenida Paulista. Minhas mãos viviam queimadas pela máquina de expresso. Minhas cutículas rachavam pela exposição constante ao detergente industrial pesado. Eu sorria para homens de negócios ricos que pediam lates complicados enquanto vestiam exatamente o mesmo tipo de terno que meu pai preferia. Eles nunca olhavam para o meu rosto, só viam o copo de papel que eu lhes entregava. Deixei que me ignorassem. Eu sabia que estava reunindo o capital bruto necessário para comprar meu ingresso no mundo exclusivo deles. Quando o sol se punha, meu segundo turno começava. Trabalhei como auditora noturna em um hotel boutique perto dos jardins. Das 11 da noite às 7 da manhã, eu me sentava atrás de um balcão de recepção de mármore, equilibrando os livros fiscais diários. Enquanto a cidade dormia, aprendi a arquitetura intrincada do dinheiro. Examinei planilhas em busca de discrepâncias, rastreando fundos perdidos e analisando vazamentos de receita. O zumbido silencioso do lobby do hotel tornou-se meu santuário. Espalhei meus livros de economia pelo balcão polido e estudei os modelos teóricos de falha de mercado. Meu trajeto diário no metrô servia como minha sala de aula principal. Sentava-me nos bancos de plástico rígido, lendo sobre economia comportamental, enquanto os vagões chacoalhavam nos trilhos. A economia comportamental é o estudo de por que os seres humanos tomam decisões financeiras irracionais. Explora como o orgulho, o ego e o apego emocional podem levar um investidor de outra forma inteligente a queimar seu próprio capital até o chão. Li capítulos sobre a falácia dos custos irrecuperáveis. É um conceito que descreve uma pessoa que continua a despejar dinheiro em um empreendimento fracassado simplesmente porque já investiu demais para desistir. Destaquei esses parágrafos com um marcador amarelo brilhante. Reconheci a patologia imediatamente. Era o plano exato da devoção cega de meu pai pelo meu irmão. Minha família raramente entrava em contato comigo durante aqueles anos exigentes de graduação. Quando o telefone tocava, nunca era Ricardo. Era sempre minha mãe Susana. Ela não ligava para perguntar se eu tinha comida suficiente ou se meu apartamento era seguro. Ligava para reforçar a hierarquia social à distância. Sua voz carregava um otimismo frágil e performático que sempre me dava arrepios. Evelyn, ela dizia suspirando suavemente no receptor. Jason acabou de alugar um Porsche Carrera para a empresa dele. Ele está expandindo sua carteira imobiliária tão rapidamente que seu pai mal consegue acompanhar. O negócio está prosperando. Vamos oferecer um coquetel para os novos investidores dele no próximo fim de semana. Ela fazia uma pausa, deixando a menção à imensa riqueza pairar no ar, para me lembrar do que eu havia perdido. Então entregava o verdadeiro propósito de sua ligação. Tem um vice-presidente júnior muito bonito na empresa de logística do seu pai, Susana murmurava. Ele vem de uma família maravilhosa do interior. Ele está querendo se sossegar. Se você abandonar essa fantasia exaustiva de faculdade e voltar para casa, seu pai pode te perdoar. Você poderia usar aquele lindo vestido de seda que deixou no armário e conhecê-lo. Eu me sentava no meu colchão de solteiro, olhando para minhas mãos machucadas e minha pilha de livros de cálculo. Percebi que minha mãe não estava oferecendo um ramo de oliveira. Ela estava presa dentro de uma gaiola dourada e desejava desesperadamente que eu me juntasse a ela
porque minha independência destacava sua própria submissão. Não discuti com ela. Não gritei no telefone, nem defendi minhas escolhas. Apenas disse que ficava feliz que Jason gostasse do carro e desliguei. Aprendi a usar o silêncio como um escudo impenetrável. Envolver-me com as ilusões deles exigia uma realidade compartilhada, e nós não habitávamos o mesmo universo. 4 anos de privação de sono e disciplina implacável renderam meu diploma de graduação. Formei-me como a melhor da turma. Não convidei meus pais para a cerimônia. Sentei-me no pátio lotado da universidade vestindo minha beca cercada por estranhos. Senti um profundo senso de clareza. O fardo financeiro de uma educação de elite era pesado, mas meu desempenho acadêmico não passou despercebido. A universidade me ofereceu uma bolsa de doutorado integral de prestígio para ingressar em seu programa de elite. Queriam que eu fizesse um PhD em economia comportamental. Aceitei a oferta antes mesmo de a cerimônia de graduação terminar. O programa de doutorado elevou minha rotina rigorosa a uma estratosfera de pressão inteiramente nova. Parei de fazer café e passei para um cargo de assistente de ensino. Passava meus dias analisando colapsos corporativos. Dissecava os mecanismos específicos de como grandes conglomerados desmoronam de dentro para fora. Estudei contabilidade forense, aprendendo como executivos escondem seus empreendimentos fracassados através de empresas de fachada e transferências fraudulentas de ativos. Minha mente ficou afiada como uma navalha. Eu estava aprendendo a identificar as fraturas invisíveis em uma fundação corporativa muito antes de o prédio realmente cair. Passei mais 4 anos defendendo teoremas econômicos complexos. Minhas mãos não estavam mais calejadas pelas máquinas de café, mas meus olhos estavam permanentemente cansados de olhar para modelos de dados intrincados até o amanhecer. O sacrifício era um imposto necessário para a fortaleza independente que eu estava construindo. Eu sabia que a resposta mais devastadora para um pai que afirmava que garotas só precisavam de maridos era me tornar a mestre inegável dos mesmos sistemas financeiros que ele adorava. Quando finalmente me apresentei perante a banca acadêmica para defender minha tese de doutorado, a sala estava cheia de acadêmicos brilhantes e intimidadores. Entreguei minha defesa com precisão fria e clínica. Respondi a cada pergunta exaustiva sem hesitação. Quando a banca concluiu, pediram que eu saísse. 10 minutos depois, a pesada porta de carvalho se abriu. O coordenador do departamento sorriu e estendeu a mão. Parabéns, doutora Evelyn Bennett, disse ele. Saí do prédio da universidade naquela tarde segurando a documentação oficial do meu doutorado. Eu tinha 30 anos. Havia sobrevivido ao desafio sem pedir um único centavo a Ricardo Bennett, mas o título acadêmico era apenas o começo da minha ascensão. O setor privado estava acompanhando minha pesquisa. Menos de uma semana após minha defesa, recebi uma oferta lucrativa da Vanguard Restructuring. A Vanguard era uma empresa de private equity implacável localizada em um arranha-céu de vidro na Faria Lima, em São Paulo. Eles se especializavam em aquisições corporativas hostis. Eram os predadores alfa do mundo financeiro. Visavam corporações em falência, destruíam suas equipes de gestão incompetentes e reestruturavam os ativos para o lucro máximo. Eles me contrataram como analista financeira sênior. Enquanto eu entrava no centro da elite corporativa paulistana, o filho de ouro da família Bennett estava jogando um jogo de faz de conta altamente perigoso. Eu ainda não conhecia os detalhes, mas os mercados financeiros sempre deixam um rastro de papel. Comecei a notar mudanças sutis no setor imobiliário regional, onde Jason supostamente operava uma série de inadimplências comerciais. Um padrão de empréstimos alavancados demais. A ilusão de seu império próspero estava começando a apodrecer de dentro para fora. E Ricardo estava prestes a cruzar uma linha legal severa para manter o navio afundando de seu filho, flutuando, sem saber que a filha que ele descartou estava treinando para se tornar exatamente a pessoa que caça fraudes corporativas.
No dia em que a universidade enviou meu diploma oficial de doutorado, meus pais estavam organizando um luxuoso retiro de networking em uma propriedade à beira-mar, no Guarujá. Eles não compareceram à minha cerimônia de formatura. Não enviaram um cartão de parabéns ou um e-mail breve. Susana havia organizado um evento com buffet para celebrar a suposta expansão de Jason no setor imobiliário comercial. Fiquei na minha pequena cozinha em São Paulo, segurando o pergaminho emoldurado que me certificava como doutora em economia comportamental. Não senti tristeza por sua ausência. Suas cadeiras vazias na plateia apenas confirmavam que eu estava finalmente livre de suas expectativas tóxicas. Pendurei o pesado diploma na parede branca lisa do meu apartamento. Era a única decoração que eu possuía. Canalizei meu foco afiado em minha nova função na Vanguard Restructuring. O ambiente era um tanque de tubarões implacável. Ocupávamos o 42º andar de uma torre de aço e vidro, com vista para o centro financeiro. Meus colegas eram predadores alfa que prosperavam na decadência corporativa. Visávamos empresas inchadas e fracassadas, dissecando seus erros financeiros e liquidando seus ativos de baixo desempenho para nossos investidores ricos. Não me esquivei da realidade brutal das aquisições corporativas. Eu prosperava nela. Possuía uma vantagem única porque minha formação acadêmica me permitia entender a patologia psicológica de executivos desesperados. Eu sabia exatamente como homens arrogantes se comportavam quando seus impérios começavam a desmoronar. Eles escondem passivos, falsificam projeções de receita, mentem para seus conselhos para proteger seus egos frágeis. Ao longo dos 6 anos seguintes, subi a escada corporativa com uma eficiência fria e inegável. Passei de analista sênior a diretora e, eventualmente, garanti minha posição como sócia sênior. Troquei meus suéteres baratos por ternos de grife sob medida. Comandava salas de reuniões cheias de CEO em pânico e nunca desviava o olhar. Orquestrei compras alavancadas e gerenciei portfólios avaliados em centenas de milhões de reais. Eu era temida e respeitada em igual medida. Enquanto eu dissecava fusões corporativas de 9 dígitos, a dinastia da família Bennett estava apodrecendo silenciosamente de dentro para fora. Jason passou a maior parte de uma década jogando um jogo de faz de conta altamente perigoso. O cheque inicial de R$ 500.000 que nosso pai lhe entregou naquela ilha de mármore na cozinha desapareceu nos primeiros 18 meses. Jason não investiu o capital em propriedades tangíveis, pesquisa de mercado estratégica ou desenvolvimento sustentável. Ele comprou a ilusão de sucesso. Alugou um escritório premium no centro com janelas do chão ao teto. Contratou uma empresa de relações públicas de boutique para projetar um logotipo corporativo elegante. Dirigia carros esportivos de luxo para almoços de networking caros, mas falhou em adquirir um único ativo imobiliário lucrativo. Os mercados financeiros são implacáveis e exigem receita real. Quando o setor imobiliário comercial sofreu uma pequena contração, os credores de Jason começaram a exigir o pagamento imediato. Sua empresa de fachada estava sangrando dinheiro. Avisos de inadimplência se acumulavam em sua cara mesa de mogno. O filho de ouro estava se afogando em dívidas comerciais de juros altos e empréstimos ponte tóxicos. Ele possuía zero visão de negócios e carecia da ética de trabalho fundamental necessária para navegar em uma crise fiscal. Quando a falência iminente ameaçou destruir a fachada familiar, Jason foi chorar para a única rede de segurança que conhecia. Ricardo Bennett não conseguia aceitar a realidade do fracasso catastrófico de seu filho. Reconhecer a incompetência de Jason significava reconhecer seu próprio erro profundo de julgamento. Significava admitir que a filha que ele baniu era a verdadeira potência intelectual, enquanto o filho que ele adorava era uma fraude. Ricardo se recusou a deixar a ilusão morrer. Meu pai começou a canalizar sua riqueza pessoal para cobrir os passivos crescentes de Jason. Esvaziou seus robustos portfólios de previdência privada.
liquidou as lucrativas opções de ações que havia acumulado ao longo de uma carreira de 30 anos. Hipotecou a casa impecável em Campinas, onde eu cresci. Mas as dívidas de Jason eram um poço sem fundo, e as economias pessoais de Ricardo não eram suficientes para tapar os buracos escancarados no casco de seu navio afundando. O desespero é um catalisador perigoso para homens arrogantes. Ricardo cruzou uma fronteira legal severa para manter o filho de ouro à tona. Ricardo era o vice-presidente regional de uma grande empresa de logística paulista. Comandava um orçamento vasto e possuía autoridade sem controle sobre contratos de fornecedores e aquisições corporativas. Começou a utilizar seu poder executivo para desviar silenciosamente fundos da empresa. Autorizou pagamentos fraudulentos a fornecedores, direcionando o capital corporativo para contas de fachada no exterior controladas por Jason. Criou faturas fantasmas para serviços de transporte que nunca ocorreram. Deu como garantia os ativos regionais de seu empregador para os empreendimentos imobiliários fracassados de seu filho. Cometeu um desvio corporativo de manual para subsidiar uma ilusão. Apesar dos riscos ilegais impressionantes, Ricardo manteve sua postura pomposa em público. Susana continuou a organizar jantares opulentos sem saber ou sendo deliberadamente ignorante sobre o apodrecimento financeiro que consumia sua casa. Ricardo continuou a frequentar seu clube de campo exclusivo. Ficava no bar de Mogno bebendo uísque de primeira linha, gabando-se para políticos locais sobre sua dinastia imparável. Dizia a quem quisesse ouvir que seu filho era um titã imobiliário. Usava seu relógio de ouro caro e projetava a aura de um rei conquistador enquanto roubava ativamente fundos da própria empresa que o empregava. Ele acreditava que era invencível. Supunha que seus truques contábeis, sofisticados, permaneceriam ocultos até que ele garantisse seu lucrativo pacote de aposentadoria. Achava que poderia manipular os relatórios de ganhos trimestrais apenas o tempo suficiente para sair antes que o conselho corporativo notasse o capital desaparecido. Ele subestimou gravemente os predadores alfa do ecossistema financeiro. A economia mudou e sua empresa de logística começou a experimentar problemas de liquidez inexplicáveis. As margens de lucro na divisão regional despencaram apesar das condições favoráveis de mercado. O Conselho de Administração Corporativo ficou desconfiado dos vazamentos de receita regional. Eles não lançaram uma investigação interna porque sabiam que executivos corruptos poderiam facilmente destruir evidências incriminatórias se sentissem ameaçados. Em vez disso, entraram em contato silenciosamente com uma empresa de private equity especializada em São Paulo, para conduzir uma aquisição hostil e uma auditoria financeira forense sigilosa. Foi em uma manhã de terça-feira que as placas tectônicas do meu passado e do meu presente finalmente colidiram. Eu estava sentada em meu escritório de canto, observando a chuva escorrer pelas amplas janelas de vidro. A cidade abaixo era um borrão de concreto cinza e táxis amarelos. Minha assistente executiva entrou pelas portas duplas e colocou um dossiê confidencial grosso na minha mesa polida. Ela me informou que o Comitê Executivo Sênior queria que eu liderasse pessoalmente o novo alvo de aquisição. Era um conglomerado de logística em dificuldades, suspeito de má gestão financeira grave. Abri a pasta pesada, analisei os balanços preliminares e a lista de executivos. Os nomes do CEO e do CFO não significavam nada para mim. Mas meus olhos pararam no nome listado sob o cargo de vice-presidente regional de operações, Ricardo Bennett. Olhei para a tinta preta no papel branco. O silêncio no meu escritório foi profundo. O universo acabara de me entregar os livros contábeis financeiros do homem que me disse que garotas não precisam de diplomas. O homem que se recusou a ser meu fiador era agora o principal suspeito em uma investigação de fraude corporativa. E eu era a sócia sênior segurando a lupa. Fechei a pasta. Recostei-me na minha cadeira ergonômica de couro. Uma certeza fria e calma se estabeleceu sobre meus sentidos.
Peguei o telefone da mesa e liguei para o chefe da nossa divisão de contabilidade forense. Instruí minha equipe a iniciar uma auditoria profunda nas contas regionais. Disse-lhes para procurar fornecedores fantasmas, transferências de ativos não autorizadas e empresas de fachada ocultas. Eu ia dissecar o legado imaculado de Ricardo, peça por peça. Ia seguir o dinheiro roubado até a porta do meu irmão. A caçada havia começado oficialmente, e a presa não tinha ideia de que o predador era sua própria filha. A sala de guerra, no 42º andar da Vanguard Restructuring, era uma fortaleza estéril de vidro e aço. Por 3 semanas exaustivas, minha equipe especializada de contadores forenses basicamente morou dentro daquela sala. Pedíamos café forte à meia-noite e analisávamos registros digitais até o sol nascer sobre o horizonte. Nosso objetivo era dissecar a anatomia financeira da empresa de logística. Direcionei meus analistas juniores para ignorar as despesas corporativas padrão e focar seu escrutínio exclusivamente na divisão de operações regionais. Eu sabia exatamente onde o apodrecimento vivia. Só precisava mapear a infecção. As planilhas iniciais pareciam perfeitamente normais para um observador comum. Ricardo Bennett passou 30 anos navegando pela burocracia corporativa e possuía uma compreensão astuta dos protocolos de aquisição. Ele era cuidadoso. Não transferiu simplesmente milhões de reais diretamente para sua conta corrente pessoal. Utilizou uma rede sofisticada de contratos de fornecedores localizados para desviar o capital do tesouro de seu empregador. Fiquei diante de um grande painel digital, projetando os relatórios de despesas trimestrais. Destaquei uma anomalia recorrente no orçamento de transporte. A divisão regional estava gerando faturas para transportadoras independentes para movimentar carga especializada entre estados. A empresa de logística estava pagando taxas de emergência premium por essas rotas de transporte específicas. Cruzei as coordenadas geográficas dos supostos destinos de entrega. As rotas não faziam sentido logístico. Eram remessas fantasmas. Instruí meu analista de dados líder a puxar os CNPJs e os documentos de constituição das transportadoras específicas que recebiam esses pagamentos premium. O rastro de papel era deliberadamente complicado, passando por várias holdings registradas em paraísos fiscais e estados com sigilo bancário. Era um jogo de fachada clássico projetado para obscurecer o beneficiário final do capital roubado. Mas a camuflagem financeira só funciona contra auditores que carecem de motivação para cavar fundo. Eu possuía uma motivação específica e inabalável. Às 2 da manhã, o documento final de constituição carregou no meu monitor. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na minha mesa de mogno polida. A tela brilhante iluminou a assinatura do acionista majoritário da entidade de fachada que recebia os pagamentos fraudulentos de logística. A assinatura pertencia a Jason Bennett. Recostei-me na minha cadeira e deixei a realidade profunda da situação se estabelecer sobre mim. A escala da hipocrisia era impressionante. Ricardo Bennett era um homem que adorava dar lições aos seus convidados de jantar sobre responsabilidade pessoal e o valor sagrado de um real ganho com esforço. Era o homem que se recusou a assinar meu FIES porque acreditava que financiar minha educação era um desperdício fútil de seus recursos. No entanto, ele orquestrou um esquema de desvio multimilionário para subsidiar os fracassos catastróficos de seu filho de ouro. Roubou capital corporativo para pagar os carros de luxo de Jason, seu escritório premium, e suas tentativas desesperadas de manter a ilusão de um império imobiliário de elite. Olhei para a assinatura digital na tela. Não senti tristeza pelo meu pai e não senti pena do meu irmão. Senti a validação fria e satisfatória de um predador finalmente encurralando sua presa. Passei as 48 horas seguintes compilando a auditoria forense definitiva. Não deleguei a versão final aos meus subordinados. Escrevi cada página eu mesma. Detalhei as datas específicas das remessas fantasmas.
Mapeei a trajetória financeira exata dos fundos roubados do Tesouro da Logística diretamente para as contas de propriedades comerciais falidas de Jason. Calculei a soma total do capital desviado até o último centavo. Encadernei o relatório em uma pasta preta pesada. Era um instrumento impecável e inegável de execução corporativa. A Vanguard Restructuring iniciou uma videoconferência criptografada segura com o conselho de administração da empresa-alvo. Sentei-me à cabeceira da nossa longa mesa de conferência, encarando a lente da câmera. Os rostos do CEO e dos membros seniores do conselho povoaram a tela. Eles pareciam exaustos e profundamente ansiosos. Sabiam que sua empresa estava sangrando dinheiro, mas não sabiam a origem da hemorragia. Segurei a pasta preta e apresentei minhas descobertas. Não levantei a voz nem usei floreios dramáticos. Falei com a precisão clínica de um cirurgião diagnosticando uma doença terminal. Guiei-os pelas rotas de remessa fantasma, pelas entidades de fachada e pelo envolvimento direto de seu vice-presidente regional de operações. A reação dos membros do conselho foi de pânico instantâneo. Seus rostos perderam a cor. Se havia CVM, Comissão de Valores Mobiliários, descobrisse que um executivo sênior havia desviado milhões de reais, a investigação federal resultante destruiria o valor restante para os acionistas. O escândalo público levaria o conglomerado inteiro à falência, antes mesmo de a Vanguard terminar a aquisição. O CEO ligou seu microfone. Sua voz tremeu ao me pedir uma recomendação estratégica para mitigar o desastre. Entreguei a solução que a Vanguard havia preparado. Instruí o conselho a confrontar Ricardo Bennett com as evidências inegáveis de sua fraude. No entanto, eles não podiam arriscar uma demissão pública ou um processo criminal. Um processo criminal exigiria revelar as vulnerabilidades internas de seu departamento contábil ao governo federal. Em vez disso, aconselhei-os a forçar Ricardo a uma renúncia silenciosa imediata. Eles apresentariam a ele um ultimato estrito. Ele assinaria um acordo de confidencialidade juridicamente vinculativo e renunciaria ao seu cargo executivo, ou eles entregariam a pasta preta diretamente às autoridades federais. Além disso, seu lucrativo pacote de indenização seria suspenso indefinidamente, pendente de um processo interno de recuperação de ativos. O Conselho de Administração concordou com a estratégia sem hesitação. Estavam desesperados para conter a infecção. Devido à natureza altamente sensível das aquisições hostis à Vanguard, operava sob estrito anonimato durante a fase preliminar de transição. O Conselho da Logística estava vinculado por uma cláusula de confidencialidade que os proibia de revelar a identidade da nossa empresa. Ricardo Bennett estava prestes a ser arrastado para uma sala de reuniões e destituído de seu poder, seu título e sua segurança financeira. Mas ele não teria ideia de que o sócio sênior, segurando o machado do carrasco, era sua própria filha afastada. 2 dias depois, a guilhotina corporativa caiu. Meus contatos internos na empresa confirmaram os detalhes do confronto. O CEO chamou Ricardo para uma reunião privada e não gravada. Colocaram uma cópia editada da minha auditoria forense sobre a mesa. Ricardo tentou usar sua voz autoritária e estrondosa para se livrar da situação. Ameaçou processá-los por difamação. Tentou usar suas 3 décadas de suposta lealdade à empresa como moeda de troca. O CIT simplesmente apontou para os documentos das empresas de fachada com a assinatura de Jason. A arrogância morreu instantaneamente. Ricardo percebeu que possuía zero influência. Assinou os papéis de renúncia forçada com a mão trêmula, entregou seus crachás de acesso corporativo e foi escoltado silenciosamente para fora do prédio por uma saída traseira privada. O vice-presidente regional de operações foi apagado da hierarquia corporativa em menos de 1 hora.
Um homem normal, enfrentando a perda devastadora de sua carreira e a ameaça iminente de recuperação de ativos, se retiraria para as sombras. Um ser humano racional contrataria um advogado de defesa, cancelaria suas mensalidades do clube e se prepararia para um inverno financeiro rigoroso. Mas Ricardo Bennett não era um homem racional. Era um narcisista profundo cuja base psicológica inteira foi construída sobre a percepção de dominância. Não conseguia tolerar a humilhação de desaparecer silenciosamente na noite. Recusou-se a deixar seus vizinhos ricos cochicharem sobre sua partida súbita e inexplicável do mundo corporativo. Precisava controlar a narrativa. Precisava transformar sua derrota catastrófica em uma volta de vitória triunfante. Menos de uma semana depois de ser secretamente retirado de seu escritório, Ricardo reservou o grande salão de festas do seu clube de campo exclusivo. Não economizou em despesas. Encomendou esculturas de gelo, imensas champanhe premium e um menu de buffet elaborado. Estava organizando para si mesmo uma massiva festa de aposentadoria. Pretendia ficar diante de 300 políticos locais, parceiros de negócios e vizinhos de elite, e fingir que estava se afastando voluntariamente como um herói conquistador. Queria se banhar nos aplausos de seus pares, uma última vez, para validar a ilusão que passou a vida mantendo. A audácia de sua ilusão era quase poética. Estava utilizando seu crédito pessoal, que diminuía rapidamente, para financiar uma celebração de uma carreira que havia terminado em desonra. Enviou convites pesados com letras douradas para todos em sua extensa órbita social. Queria uma plateia lotada para sua performance final. Queria toda a dinastia Bennett em exibição. E porque era obcecado em projetar a imagem de uma unidade familiar impecável, ordenou que Susana rastreasse meu endereço atual. Precisava que sua filha afastada se sentasse silenciosamente em uma mesa ao fundo e servisse como um acessório para seu grand finale. Supunha que eu ainda fosse uma funcionária de baixo nível lutando em algum lugar da cidade. Supunha que eu ficaria intimidada pela riqueza naquele salão. Não tinha ideia de que estava enviando um convite diretamente para o predador alfa que acabara de finalizar sua destruição. As janelas do chão ao teto do meu apartamento de cobertura emolduravam o horizonte iluminado de São Paulo. Eu estava na cozinha servindo um copo de água com gás gelada. O espaço era um testemunho da vida que eu construí do zero. Não havia bancadas de mármore importado pagas por um marido. Cada centímetro do piso de madeira escura, a arte moderna nas paredes e os móveis sob medida foram financiados pela minha própria ambição implacável. Eu tinha 38 anos e não respondia a ninguém. Caminhei até a ilha de aço inoxidável, onde minha assistente executiva havia colocado minha correspondência pessoal. Perto do fundo da pilha estava um envelope grande de papel texturizado pesado. O endereço de remetente exibia o brasão em relevo do clube de campo. Era o santuário exclusivo onde meu pai passou décadas fumando charutos e interpretando o papel de patriarca indiscutível. Peguei um abridor de cartas de prata e cortei o papel grosso. Lá dentro havia um convite formal com bordas em folha de ouro brilhante. A caligrafia rebuscada anunciava uma grande gala de aposentadoria em homenagem à distinta carreira de Ricardo Bennett. Preso à frente do cartão imaculado havia um pequeno post-it amarelo. A caligrafia era elegante, arredondada e instantaneamente reconhecível. Era da minha mãe, Susana. A mensagem era breve, mas carregava o peso familiar de 1000 insultos silenciosos. Evelyn, ela escreveu. Jason trará sua nova noiva para a gala de aposentadoria de seu pai na próxima semana. Por favor, vista-se bem. Quem sabe você não pega o buquê. Li a nota uma segunda vez. 2 décadas haviam se passado desde que arrumei minha única mala e saí daquela casa. 20 anos de silêncio interrompidos apenas por insultos passivos ocasionais. E ainda assim, minha mãe reduzia toda a minha existência ao meu estado civil.
Supunha que eu estivesse sentada em uma kitnet apertada, lutando para pagar minhas contas e desejando um homem para me resgatar. Usava o novo noivado de Jason como uma arma para destacar meu suposto fracasso. Supunha que seu filho de ouro estava se casando com outra família rica para fundir seus círculos sociais de elite. Não tinha ideia de que Jason estava se afogando em dívidas comerciais tóxicas e provavelmente usando essa nova noiva como um bote salva-vidas financeiro desesperado. Não sabia que seu filho enfrentava a ruína iminente. Mais importante, não sabia que a filha afastada que ela estava ridicularizando era a sócia sênior da Vanguard Restructuring. Deixei o post-it no balcão e olhei para o convite dourado. A audácia do evento era de tirar o fôlego. Ricardo Bennett estava dando uma festa luxuosa para 300 convidados. Contrataria um quarteto de jazz, encomendaria buffet premium e esperaria que a elite local brindasse ao seu legado. Estava orquestrando uma grande celebração pública para uma carreira que acabara de terminar em grave desonra. Havia sido forçado a renunciar sob a ameaça de uma investigação federal por fraude. Tinha entregue seus crachás executivos e sido escoltado pela porta dos fundos de sua própria empresa. Em vez de se retirar para as sombras, Ricardo escolheu escalar sua ilusão. Estava utilizando seu crédito pessoal para alugar um salão. Era uma resposta psicológica de manual para um narcisista desesperado. Não conseguia tolerar a realidade de sua derrota. Então, estava tentando sobrescrevê-la com um triunfo fabricado. Queria ficar em um palco e ditar a narrativa antes que o conselho corporativo o bloqueasse oficialmente de sua pensão. Precisava que seus vizinhos ricos o vissem como um rei conquistador saindo em seus próprios termos. O que Ricardo não percebia era que seu lucrativo pacote de aposentadoria não estava sendo processado. A Vanguard Restructuring havia bloqueado todos os seus benefícios corporativos de saída pendente ao protocolo de recuperação de ativos. O Conselho da Logística concedeu à minha empresa a autoridade total para gerenciar as indenizações financeiras finais. A papelada negando oficialmente sua pensão e retirando suas opções de ações estava atualmente em minha mesa polida na Faria Lima. Eu era a executiva sênior segurando a caneta. Minha assinatura era a única barreira entre sua ilusão atual e sua falência iminente. Olhei pela janela para a cidade cintilante abaixo. Eu poderia ter jogado o convite dourado no lixo reciclável. Poderia ter ficado em São Paulo, ignorado a gala e simplesmente instruído meu departamento jurídico a enviar a papelada de rescisão na segunda-feira seguinte. Teria sido o procedimento clínico padrão. Mas Ricardo havia convocado sua plateia. Queria um grande espetáculo para validar seu ego. Exigiu que eu comparecesse à sua coroação para que eu pudesse me sentar no fundo da sala e testemunhar sua glória fabricada. Decidi que era justo dar a ele exatamente o que queria. Saí da cozinha e caminhei pelo corredor largo até meu escritório particular. A sala era revestida com estantes de madeira escura que abrigavam volumes de direito corporativo, contabilidade forense e economia comportamental. No centro exato da sala, pendurado diretamente acima da minha mesa, havia um porta-retrato de madeira simples. Dentro do quadro descansava o pergaminho pesado da universidade. Era o diploma que meu pai se recusou a financiar. Era o pedaço de papel que ele afirmou que uma garota não precisava. O documento dizia: Doutora Evelyn Bennett, doutora em filosofia com especialização em economia comportamental. Alcancei e tirei o quadro da parede. Coloquei-o virado para baixo na minha mesa e removi cuidadosamente o fundo. Extraí o grosso pergaminho acadêmico manuseando-o com cuidado deliberado. Eu havia enviado minha assistente a uma galeria naquela tarde para comprar um porta-retrato preto elegante e sem marcas. Tinha um design minimalista desprovido de qualquer decoração ornamentada. Parecia rígido, sério e intransigente. Transferi meu diploma de doutorado para a nova moldura. Prendi o fundo e o virei. Peguei um pano de microfibra e poli o vidro até que ficasse impecável e reflexivo.
Não embrulhei o quadro em papel festivo. Não coloquei um laço colorido ou um cartão de felicitações educado. Deslizei o quadrado preto elegante em uma maleta de couro feita sob medida. Não era um presente comemorativo. Era uma arma de verdade inegável. Ricardo Bennett passou a vida inteira construindo uma dinastia sobre uma base de mentiras, misoginia e fundos corporativos roubados. Ele convidou 300 de seus pares mais estimados para vê-lo fazer sua reverência final. Caminhei até meu quarto principal e abri meu closet amplo. Ignorei os vestidos de gala coloridos e os vestidos de coquetel. Selecionei um terno de grife cinza grafite sob medida. O corte era afiado, autoritário e projetava o frio poder corporativo. Era a armadura exata que eu usava quando entrava em salas de reuniões hostis para desmantelar empresas fracassadas. Eu ia confirmar presença no evento. Ia voar de volta para Campinas. Ia entrar naquele salão de festas do clube de campo e entregar a ele o diploma exato que ele me disse que eu nunca conquistaria. E então deixaria todo o seu império fraudulento queimar até o chão diante de uma plateia ao vivo. As pesadas portas de carvalho do clube de campo se abriram, revelando uma catedral de prestígio fabricado. Cruzei o limiar para o grande foyer e a sobrecarga sensorial de riqueza extrema me atingiu. O ar estava denso com o perfume de arranjos florais caros e colônia de alta classe. Um quarteto de jazz tocava uma melodia suave e sofisticada em uma plataforma elevada no canto. Garçons, em smokings brancos impecáveis, deslizavam pelos pisos de mármore polido, carregando bandejas de prata, com taças de champanhe de cristal e aperitivos delicados. No centro exato da sala, erguia-se uma torre de escultura de gelo intrincadamente esculpida na forma de uma águia sobrevoando um globo. Era o logotipo corporativo oficial da empresa de logística que meu pai acabara de ser forçado a abandonar. A ironia da escultura de gelo era de tirar o fôlego. Ricardo Bennett utilizara seu crédito pessoal para encomendar um monumento congelado a uma empresa que acabara de destituí-lo secretamente de seu poder executivo. Era uma metáfora visual perfeita para toda a sua existência fria, frágil e destinada a derreter em uma poça de nada antes da noite acabar. Entreguei meu sobretudo ao atendente da chapelaria. Alisei as lapelas do meu terno cinza grafite. O tecido estava impecável, cortando uma silhueta afiada e autoritária contra o mar de vestidos em tons pastéis e vestidos de coquetel cintilantes usados pelas outras mulheres no foyer. Eu não usava joias chamativas. Não usava saltos delicados projetados para me fazer parecer frágil. Minha postura era rígida e minha expressão era uma máscara de fria dominância corporativa. Segurava uma maleta de couro elegante na mão direita, apoiando-a suavemente contra o corpo. Dentro daquela maleta, protegida por uma camada de papel de embrulho preto fosco, estava a moldura minimalista segurando meu diploma de doutorado. Eu não cheguei acompanhada de um marido rico. Entrei no grande salão sozinha, desafiando a regra central que meu pai havia estabelecido na nossa mesa da cozinha há 20 anos. O salão era um espaço cavernoso, coberto de veludo e iluminado por cascatas de lustres de cristal. 300 convidados enchiam a sala. Reconheci políticos locais, incorporadores imobiliários proeminentes e vários membros da elite empresarial regional. Eles riam, brindavam e celebravam o legado imaculado de um homem que acreditavam ser um titã da indústria. Não tinham ideia de que estavam assistindo a um velório para um império fraudulento. Naveguei pelo perímetro da sala, mantendo uma distância calculada dos grupos principais de convidados. Pretendia encontrar um ponto de observação silencioso para notar a dinâmica da multidão antes do jantar formal começar. Mas Ricardo possuía os instintos hipervigilantes de um narcisista profundo. Ele estava escaneando a sala para garantir que sua plateia estivesse devidamente cativada quando seus olhos travaram no meu terno cinza. Estava parado perto do bar de mogno, cercado por um grupo de investidores ricos. Vestia um smoking sob medida, seu cabelo grisalho perfeitamente penteado, seu relógio de ouro brilhando sob a luz do lustre.
Projetava a aura de um rei conquistador. Mas quando me viu parada, perto das cortinas de veludo, o sorriso jovial e performático desapareceu de seu rosto. Um lampejo de irritação genuína apertou sua mandíbula. Ele se desculpou com o grupo de investidores, entregando sua taça de uísque a um garçom que passava. Moveu-se pela multidão com uma rapidez predatória. Não queria que eu me misturasse com seus convidados estimados. Não queria que sua filha afastada interagisse com pessoas que pudessem fazer perguntas desconfortáveis sobre minha ausência no retrato de família. Ele me interceptou antes que eu pudesse alcançar o centro do salão. Ricardo estendeu a mão e agarrou meu cotovelo. Seus dedos cravaram no tecido do meu paletó. Foi uma microagressão física sutil projetada para estabelecer dominância imediata e me afastar da vista pública. Evelyn, ele murmurou com uma voz ríspida disfarçada por um sorriso falso e apertado. Ele me guiou com força para um nicho mal iluminado perto do corredor de serviço, escondido atrás de uma grossa cortina de veludo. O som do quarteto de jazz e das conversas abafadas tornou-se um zumbido distante. Ele soltou meu cotovelo e deu um passo atrás, cruzando os braços sobre o peito. Olhou-me de cima a baixo, realizando uma inspeção visual implacável. Seus olhos saltaram para minha mão esquerda, notando a ausência de um anel de noivado. Inspecionou meu terno cinza austero, confundindo o corte minimalista de grife com falta de meios financeiros. Olhou para a maleta de couro simples na minha mão e supôs que continha um presente de desculpas barato e desesperado. Em sua mente, eu ainda era a adolescente rebelde e sem dinheiro que havia arruinado a vida ao escolher livros em vez de um cônjuge rico. Não esperava que você realmente aparecesse, afirmou ele com um tom carregado de condescendência. Você tem o hábito de fugir quando as coisas exigem disciplina real. Mantive minha posição olhando diretamente em seus olhos. Não esfreguei meu cotovelo onde ele me apertara. Não ofereci uma explicação defensiva para minha presença. Deixei o insulto dele pairar no espaço silencioso, destacando sua profunda insegurança. Recebi o convite dourado. Respondi minha voz desprovida de qualquer flutuação emocional. Você solicitou uma plateia, Ricardo. Estou simplesmente atendendo ao chamado. Ele soltou um riso de desprezo, ajustando os punhos impecáveis de sua camisa. Inclinou-se mais perto, invadindo meu espaço pessoal em uma última tentativa de me intimidar. Escute-me com muita atenção, alertou sua voz, baixando um tom. Esta sala está cheia das pessoas mais influentes deste estado. Estes são meus pares, meus colegas, pessoas que entendem como o mundo real funciona. Não cause uma cena esta noite, Evelyn. Não tente expor suas velhas mágoas de infância. Fez uma pausa, seus olhos oscilando para a maleta na minha mão. E não me peça esmola esta noite, continuou ele, seu tom endurecendo em um deboche cruel. Eu sei que a economia é difícil para mulheres solteiras tentando brincar de executivas, mas meu capital está comprometido em investimentos lucrativos de transição. Esta gala é sobre o meu legado. Não o estrague com suas súplicas. A audácia de sua projeção era quase cômica. O homem que havia desviado secretamente milhões de reais de seu empregador para cobrir as dívidas comerciais fraudulentas de seu filho estava ali em um smoking alugado dando lições sobre estabilidade financeira. Ele estava se afogando em um pesadelo legal inescapável, mas ainda acreditava que detinha a autoridade moral. Permiti que um sorriso lento e frio se formasse em meus lábios. Não era um sorriso de submissão. Era o sorriso de um carrasco verificando a identidade do condenado. Você não tem com o que se preocupar, Ricardo, assegurei, mantendo meu tom de voz perfeitamente nivelado. Não exijo nenhuma caridade de suas contas. Estou aqui apenas para entregar um presente de aposentadoria, algo que resume perfeitamente o ápice de suas décadas de trabalho. Estou aqui para lhe entregar exatamente o que você merece. Ele me encarou por um longo segundo. Um lampejo microscópico de incerteza cruzou seus olhos.
A confiança fria e imperturbável na minha voz não se alinhava com a filha aterrorizada e falida que ele esperava manipular. Mas seu ego imenso rapidamente ignorou sua intuição. Descartou o sinal de alerta, convencendo-se de que eu estava apenas tentando projetar uma falsa bravura. Ajustou sua gravata borboleta e apontou para o salão. Sua mãe colocou seu assento na mesa 42, instruiu ele. É perto das portas da cozinha. Mantenha a cabeça baixa, aproveite o salmão e tente aprender algo sobre sucesso observando seu irmão. Virou-se e saiu do nicho, voltando à luz brilhante do salão para retomar seu papel de patriarca indiscutível. Não sentia a picada da rejeição em relação à mesa 42. Ser colocada no fundo da sala, perto da entrada de serviço, era um desdém deliberado, projetado para me humilhar. Mas do ponto de vista tático, a mesa 42 era o ponto de observação definitivo. Oferecia uma visão panorâmica e desobstruída de todo o local. Saí das sombras e naveguei pelo labirinto de mesas circulares até chegar à minha cadeira designada. Sentei-me colocando a maleta de couro no colo. Um garçom imediatamente encheu meu copo de cristal com água com gás. Recostei-me e examinei o campo de batalha. Perto da frente do palco, na mesa mais proeminente da sala, estava minha mãe Susana. Estava coberta de joias de diamantes que, sem dúvida, haviam sido usadas como garantia de uma hipoteca secundária. Ela flutuava entre as cadeiras ao redor, beijando as bochechas de socialites ricas e interpretando o papel de matriarca devotada e bem-sucedida. Parecia radiante, inteiramente alheia ao fato de que o chão financeiro sob seus saltos de grife estava oco e pronto para desabar. Então meus olhos se moveram para a direita. Sentado ao lado de Susana estava meu irmão Jason. O contraste entre a ilusão dos pais e a realidade do filho era chocante. Jason vestia um paletó de veludo premium, mas parecia fisicamente doente. Seu rosto tinha uma palidez acinzentada, e suas mãos tremiam levemente enquanto levava um copo de uísque aos lábios. Bebeu o líquido âmbar rápido demais, sinalizando uma necessidade desesperada de anestesiar sua mente inquieta. Sentada diretamente ao lado dele, estava sua nova noiva. Era uma mulher jovem e bonita, vestindo um vestido esmeralda marcante e exibindo um anel de noivado imenso. Ela sorria e conversava com os convidados vizinhos, exibindo alegremente um diamante que provavelmente foi comprado com os fundos desviados da logística. Jason não sorria. Encarava a toalha branca imaculada. Sabia que suas empresas de fachada estavam implodindo. Sabia que os credores estavam preparando processos brutais. Sabia que os empréstimos ponte estavam vencendo. Suava sob o calor dos lustres preso em um pesadelo que ele mesmo criou. Sabia que as paredes estavam se fechando, mesmo que ainda não soubesse que a Vanguard Restructuring era a entidade que estava trancando as portas. O quarteto de jazz tocou seu último acorde. A iluminação ambiente no grande salão diminuiu lentamente, lançando sombras dramáticas sobre as mesas. Um refletor brilhante acendeu iluminando o centro do palco principal. O tilintar dos talheres e o murmúrio baixo de centenas de conversas desapareceram em um silêncio expectante. Alcancei e abri lentamente o zíper de metal da minha maleta de couro. Deslizei as pontas dos dedos pelas bordas lisas da moldura preta elegante escondida sob o papel de embrulho fosco. Ricardo Bennett surgiu da lateral da sala, caminhando propositalmente em direção aos degraus do palco. A multidão rompeu em aplausos generosos e respeitosos. Ele acenou para seus pares, estufando o peito, absorvendo a adulação não merecida. Subiu ao palco, segurando o pedestal de metal com as duas mãos, pronto para entregar um discurso sobre sua dinastia impecável. A plateia acomodou-se em suas cadeiras, pronta para ouvir um rei conquistador. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a testemunhar uma profunda execução pública. O serviço de jantar seguia um ritmo sincronizado.
Garçons de paletó branco limpavam os pratos e serviam café expresso em delicadas xícaras de porcelana. Permaneci sentada nas sombras silenciosas perto das portas da cozinha, observando a pantomima elaborada. Tomei um gole lento de água, sentindo o frescor contra a língua. O ambiente estava impregnado com o cheiro de café e perfumes caros. 300 convidados influentes recostavam-se em suas cadeiras, satisfeitos e prontos para o evento principal. Na frente da sala, Susana terminava suas rodadas de networking. Deslizava entre as mesas de políticos e empresários imobiliários, rindo de suas piadas com um calor calculado. Passou a vida inteira aperfeiçoando esse papel específico, a esposa impecável de um titã corporativo. Trocara sua independência décadas atrás por uma casa de luxo e uma posição garantida nesta hierarquia de elite. Agora defendia um castelo vazio usando brincos de diamantes comprados com alavancagens que não compreendia. Observei seu sorriso. Estava feliz e inconsciente de que a fundação sob seus saltos já estava pulverizada. Meu olhar voltou-se para meu irmão. Jason estava congelado em sua mesa, encarando sua sobremesa intocada. Sua noiva exibia o anel para um vizinho. O contraste era nítido. Jason segurava o copo de água com os nós dos dedos brancos. Era um homem se afogando no fundo de uma piscina escura, fingindo que sabia nadar. Suas empresas de fachada estavam colapsando. O dinheiro roubado que nosso pai desviara já havia evaporado. Jason sabia que a ruína era inevitável, mas ainda não sabia que a pessoa coordenando sua destruição estava a 20 metros de distância observando seu pânico. Um toque agudo soou. Ricardo Bennett estava no pódio batendo uma colher de prata contra sua taça de cristal. As conversas cessaram imediatamente. As luzes diminuíram, deixando apenas um refletor sobre meu pai. Ele segurava o pódio com as duas mãos. Parecia um titã sob a luz. Ofereceu uma risada humilde e autodepreciativa, uma tática ensaiada para desarmar o público. Obrigado, começou ele, sua voz de barítono, ecoando pelo sistema de som. Obrigado a todos por se reunirem aqui esta noite. Olhando para esta multidão notável, lembro-me de uma verdade profunda. Um homem não constrói um império sozinho. Ele o constrói sobre uma base de disciplina implacável, lealdade inabalável e um compromisso constante com a excelência. Um leve aplauso percorreu a sala. Coloquei meu copo de água na mesa. A magnitude da sua hipocrisia era algo assombroso de se presenciar. Ele dava lições sobre lealdade enquanto escondia um esquema de desvio multimilionário que traiu o empregador de 30 anos. Ricardo gesticulou para a primeira fila. Claro, nenhum capitão pode guiar um navio sem um navegador brilhante, continuou ele com uma afeição manufaturada. Para minha linda esposa Susana. Você foi minha rocha, minha confidente e a graciosa arquiteta da nossa família. Você transformou uma casa em uma dinastia. Susana levou a mão ao peito em um gesto ensaiado. Os convidados aplaudiram mais forte. Eles viam uma parceria devotada. Eu via uma aliança transacional baseada em ignorar verdades inconvenientes. Ricardo esperou os aplausos cessarem. Estufou o peito, preparando-se para a peça central de sua ilusão. Apontou diretamente para Jason. E para meu filho, proclamou com orgulho feroz. Jason, você é o herdeiro de um legado notável. Ver você navegar pelo terreno complexo do mercado imobiliário, ver você construir sua própria empresa do zero, tem sido o maior privilégio da minha vida. Você possui uma mente visionária. Está forjando uma nova fronteira, e eu não poderia estar mais honrado em passar o bastão para um homem do seu calibre. O salão explodiu em vivas entusiasmados. Parceiros de negócios brindaram ao jovem empreendedor. A noiva sorria, abraçando a cintura de Jason. Ele forçou um sorriso apertado e doentio. O elogio de nosso pai não era uma bênção, era um peso sufocante. Ricardo estava validando publicamente um negócio que não existia.
Exigia retorno de um investimento que evaporou. Cada palavra de elogio era um prego no caixão de Jason. E o filho aterrorizado só podia sentar ali e absorver os aplausos de 300 pessoas que ele estava fraudando ativamente. Deslizei meus dedos pela maleta de couro. A ironia era deliciosa. Ricardo assinara um cheque de R$ 500.000, chamando aquilo de capital semente para uma dinastia. Recusara ser meu fiador, chamando minha educação de distração. Agora usava sua plataforma pública final para glorificar o filho que desperdiçou uma fortuna, enquanto a filha que descartou detinha a autoridade legal para confiscar seus ativos restantes. Ricardo limpou a garganta, sinalizando a transição final. Este era o momento crítico à manobra narrativa projetada para esconder sua renúncia humilhante. Como muitos de vocês sabem, meu tempo como vice-presidente de operações chegou ao seu ápice natural, afirmou com tom de sabedoria estratégica. 3 décadas liderando o setor de logística foi uma jornada incrível, mas a verdadeira liderança requer saber quando se afastar e deixar uma nova geração assumir o leme. Ele fez uma pausa, varrendo o olhar pela plateia cativada. Estava vendendo uma ficção magistral. Nossa empresa está entrando em uma fase de transição altamente lucrativa. Mentiu sem hesitar. Sob minha orientação estratégica, posicionamos a divisão regional para uma era de crescimento sem precedentes. Estou saindo esta noite não porque meu trabalho terminou, mas porque a base que construí é tão segura que não requer mais minha supervisão diária. Deixo a empresa em uma posição de força inigualável, pronta para conquistar o próximo trimestre fiscal. A audácia da declaração me fez sorrir friamente. A fase de transição lucrativa que ele descreveu era uma aquisição hostil iniciada pela Vanguard. A orientação estratégica que alegava oferecer era, na verdade, uma tentativa frenética e fracassada de encobrir o rastro de faturas fantasmas e contas em paraísos fiscais. Ele não deixou a empresa em posição de força. Foi escoltado para fora após ser confrontado com uma auditoria que detalhava seus crimes. O conselho o forçou a uma renúncia silenciosa para evitar um escândalo federal. Ele estava ali mentindo para políticos e banqueiros. Estava tecendo um casulo de mentiras para proteger seu ego da ruína iminente. Queria ser lembrado como um titã se aposentando e não como um ladrão desonrado. Ergueu sua taça de champanhe. Ao futuro, projetou sua voz. Ao ímpeto imparável da família Bennett e ao legado que deixamos para trás. 300 convidados se levantaram. O som das cadeiras de madeira arrastando ecoou pelo salão. Ergueram suas taças, repetindo o brinde. Os aplausos trovejaram. Ricardo bebeu o champanhe com os olhos fechados, absorvendo a glória manufaturada. Ele inflou seu balão até a capacidade máxima. Construiu seu pedestal e subiu ao topo. Permaneci sentada na mesa 42. Não ergui taça. Não me juntei à ovação. Observei-o deleitar-se em seus momentos finais de invencibilidade percebida. A armadilha estava armada. A plateia estava pronta. As mentiras estavam no registro público. Segurei as alças da minha maleta. O tempo de observação terminara. Era hora de riscar o fósforo. Os aplausos diminuíram. O mestre de cerimônias, um incorporador local e antigo colega de golfe do meu pai, subiu ao pódio. Anunciou que o microfone estava aberto para breves palavras. Convidou os presentes a compartilhar memórias ou histórias de triunfo sobre o homem da noite. Alguns executivos juniores se mexeram ansiosos para elogiar o homem que ainda acreditavam ter poder regional. Antes que qualquer um pudesse sinalizar, empurrei minha cadeira da mesa, 42. O som da madeira raspando no chão funcionou como um tiro de largada no silêncio expectante. Levantei-me. Não segurava uma taça de champanhe. Não usava um vestido pastel para me misturar às esposas da elite. Usava meu terno cinza de grife e segurava a maleta de couro na mão esquerda. Saí das sombras e comecei a descer pelo corredor central.
A jornada do fundo da sala até o palco era de quase 25 metros. Não tive pressa. Caminhei com um ritmo lento, deliberado e implacável. Meus saltos estalavam no chão um metrônomo medindo os segundos finais do império manufaturado do meu pai. A presença de uma mulher caminhando com fria autoridade corporativa através de uma sala projetada para celebrações fúteis atraiu atenção imediata. As conversas falharam. O tilintar dos talheres cessou. O silêncio se espalhou como uma gota de tinta escura em um copo d'água. Cabeças se viraram. Socialites ricas pararam com os garfos no meio do caminho. Executivos estreitaram os olhos tentando me situar em seus catálogos de networking. Reconheceram a aura de poder, mas não identificaram a fonte. Um murmúrio percorreu o local. Ricardo, servindo-se de uísque, notou a queda no ruído. Virou a cabeça, seguindo o olhar dos convidados. Quando seus olhos travaram em mim o calor da autogratificação, drenou de seu rosto instantaneamente. Sua mão congelou. O bronzeado de sua pele pareceu empalidecer sob os lustres. Reconheceu a intenção letal no meu passo. Havia me avisado para não causar uma cena. Esperava que eu me acovardasse, que obedecesse e permanecesse invisível, mas eu marchava diretamente para o centro do seu refletor. Um cálculo panificado brilhou em seus olhos. Considerou chamar a segurança, mas percebeu que isso destruiria a dignidade da noite e geraria boatos. Estava paralisado por sua própria obsessão pela percepção pública, preso em uma gaiola de seu próprio design impecável. Ao lado dele, Susana segurava a toalha de mesa. Seus nós dos dedos ficaram brancos. O sorriso performático que usara a noite toda rachou, deixando uma máscara de pavor puro. Jason encolheu-se na cadeira, tentando ficar o menor possível. O filho de ouro suava profusamente, sua arrogância apagada pelo peso das dívidas e pelo escrutínio súbito da sala. Alcancei a base do palco. O mestre de cerimônias olhou para mim com um sorriso confuso. Supôs que eu fosse uma associada júnior ou parente distante trazendo um tributo emocionante. Deu um passo atrás, apontando para o pódio. Subi os 3 degraus. O refletor atingiu meu rosto, dissipando as sombras periféricas. Fiquei atrás do pódio e coloquei a maleta sobre a superfície de madeira. O mestre de cerimônias me ofereceu o microfone, mas não o peguei de sua mão. Apenas ajustei o pedestal, trazendo o receptor para perto dos meus lábios. Meu movimento fluido o dispensou inteiramente. Ele piscou surpreso e recuou para a lateral do palco. Olhei para o mar de 300 rostos. A sala estava em um silêncio absoluto. Até os garçons pararam. Não limpei a garganta. Não ofereci uma saudação educada. Fixei meus olhos diretamente em Ricardo Bennett, sentado paralisado na primeira fila. 20 anos atrás, meu pai sentou-se em uma ilha de cozinha de mármore. Comecei minha voz ecoando com uma ressonância clínica que comandava a atenção imediata. Ele olhou para a minha carta de aceitação da faculdade e entregou um conselho financeiro que definiu a trajetória da minha vida inteira. Fiz uma pausa, deixando as sílabas pairarem no ar. Observei os empresários se inclinarem para ir à frente. Esperavam uma história emocionante. Eu ia entregar a autópsia de uma dinâmica familiar envenenada. Ele me olhou nos olhos. Continuei meu tom desprovido de qualquer fragilidade emocional. E afirmou que garotas não precisam de diplomas. Disse que elas só precisam de maridos. Recusou-se a assinar meu financiamento estudantil para um programa de elite porque alegou que minha educação era uma distração fútil. Uma respiração coletiva percorreu o salão. A realidade desconfortável da declaração caiu como um golpe físico na polidez da sociedade. Socialites trocaram olhares chocados. Executivos se mexeram desconfortáveis, percebendo que assistiam ao rompimento do tecido social. Este não era um tributo. Era um indiciamento público diante de todos os pares que Ricardo tentara impressionar. Não deixei a tensão diminuir. Pressionei adiante, transformando o trauma familiar em registro público permanente.
Naquele exato momento, afirmei projetando minha voz, meu pai pegou sua caneta e assinou um cheque de R$ 500.000. Entregou esse capital massivo para o meu irmão de 21 anos sentado bem ali. Apontei para Jason. Centenas de olhos giraram para o filho de ouro que se encolhia. Ele chamou aquilo de capital semente para um conceito vago de gestão imobiliária. Financio uma ilusão sem plano de negócios, sem garantias e sem exigir prestação de contas. Ele tomou uma escolha fiscal profunda naquele dia. Decidiu que o ego não provado de seu filho era o único investimento legítimo em nossa casa, enquanto minha inteligência verificada era um passivo sem valor. Susana cobriu a boca com a mão trêmula. Ricardo encarava-me seu rosto um retrato de fúria sufocada. Ele passara a noite pintando uma obra-prima de sua liderança benevolente, e eu acabara de passar um bisturi na tela. Não apresentei a história como tragédia. Apresentei como uma oferta pública inicial, uma estratégia de investimento que revelava as prioridades corruptas de um ser e o falho. Segurei o microfone firme. A fundação da sua dinastia estava oficialmente rachada e eu me preparava para o golpe final. O silêncio era profundo. 300 convidados sentados como estátuas. Nenhum talher batendo nenhum gelo tilintando. Até os garçons pareciam estátuas. Não desviei o olhar do meu pai. Fiquei ali, deixando a realidade do meu indiciamento pesar sobre seus ombros. Olhei para a superfície do pódio. Coloquei as mãos no zíper da minha maleta. O deslize metálico soou como um tiro no silêncio. Alcancei o interior e retirei o objeto retangular embrulhado em papel preto fosco. A cobertura escura absorvia a luz do refletor. Rasguei o embrulho em um movimento fluido e deliberado. O papel caiu no chão como cinzas. Segurei a moldura preta polida. O vidro captou a luz dos lustres, refletindo um brilho ofuscante nas mesas da frente. Dentro do quadro estava o pergaminho grosso com o selo oficial da universidade. A caligrafia era inegável. Doutora Evelyn Bennett. Doutora em filosofia com especialização em economia comportamental. Saí de trás do pódio. Caminhei até a borda da plataforma, pairando diretamente sobre a mesa do meu pai. Segurei o quadro no ar, suspendendo-o entre nós. Não disse uma palavra. Apenas esperei que ele preenchesse o espaço físico. Ricardo permaneceu congelado. Seu peito subia e descia em respirações curtas. Cada executivo político e empresário no salão observava sua reação. A pressão social era esmagadora. Se recusasse o objeto, pareceria fraco. Se aceitasse, estaria se submetendo à minha autoridade. Sua vaidade forçou sua mão. Ele empurrou a cadeira e levantou-se. Abotoou seu smoking uma tentativa frenética de restaurar sua dignidade manchada. Deu um passo até o palco e esticou o braço. Seus dedos tocaram os meus ao pegar as bordas da moldura. Sua pele estava fria e úmida. Ele baixou o quadro, segurando-o na altura do peito. Seus olhos percorreram o texto e as assinaturas acadêmicas. Leu meu título, doutora. As palavras o atingiram com força visceral. Este era o diploma que ele ridicularizara 20 anos atrás. O papel que alegou que eu nunca precisaria, porque meu destino era um marido rico. Agora estava em suas mãos trêmulas. Um rubor de humilhação subiu por seu pescoço. Mas Ricardo era uma criatura de puro ego. Admitir derrota diante de colegas era impossível. Seu cérebro tentou formular uma contramedida para distorcer a narrativa. Precisava diminuir meu triunfo. Virou-se para o salão encarando a plateia. Sinalizou para o mestre de cerimônias, que lhe entregou o microfone sem fio. Ricardo segurou o aparelho. Forçou um sorriso patronal, uma distorção grotesca de seu charme habitual. Soltou uma risada alta e teatral. Bem, senhoras e senhores, anunciou com uma bravura condescendente. Parece que minha filha afastada me trouxe um pedaço de papel muito caro. Segurou o diploma no alto, balançando-o como se fosse o desenho de uma criança.
Balançou a cabeça em uma falsa tristeza. Afirmou que era uma novidade acadêmica adorável. Disse que ficava feliz por eu ter encontrado um hobby para me manter ocupada durante todos esses anos longe da família. Então entregou seu golpe final venenoso. Inclinou-se para o microfone e declarou que, apesar de toda essa educação cara e termos rebuscados, eu claramente ainda estava ali sem um marido. Riu afirmando que algumas coisas nunca mudam e que um diploma emoldurado não consegue manter uma mulher aquecida à noite. Algumas risadas nervosas vieram dos seus seguidores mais fiéis, mas a vasta maioria dos 300 convidados permaneceu em silêncio absoluto. A crueldade do comentário desmascarou seu caráter. O patriarca sofisticado desapareceu, expondo um homem amargurado agarrado a uma misoginia ultrapassada para proteger seu orgulho. Susana fechou os olhos. Jason encarou o chão. Fiquei na borda do palco olhando para o homem desesperado que agarrava meu diploma. Não corei de vergonha. Não senti vontade de fugir. A Evelyn, vulnerável, morrera anos atrás. A mulher ali era um predador alfa. Seus insultos arcaicos eram apenas os estertores de um peixe morrendo no convés. Observei sua performance com fascinação fria. Ele cavava sua própria cova com uma colher de prata. Voltei ao pódio. Ajustei o microfone. Deixei passar 10 segundos de silêncio absoluto para que o constrangimento de sua piada pesasse sobre a multidão. Ricardo, disse eu, minha voz comandando o espaço. Você está segurando a prova certificada da minha sobrevivência acadêmica. Tenta reduzir 2 décadas de disciplina implacável a uma piada barata sobre meu estado civil porque seu ego não consegue processar seu próprio fracasso. Olhei para os rostos dos investidores. Voltei meus olhos para meu pai. Ele parara de rir. O sorriso vacilou. Inclinei-me para o microfone. Disse a ele que o doutorado era apenas um pré-requisito fundamental, que aquele papel era apenas o projeto da fundação. Informei que o que aquele diploma me permitiu construir no reino implacável do private equity era a verdadeira razão de eu estar ali. O salão era um túmulo silencioso. Inclinei-me e projetei minha voz. Apresentei-me formalmente à sala, não como a filha afastada, mas como sócia sênior da Vanguard Restructuring. Uma mudança súbita ocorreu. Os executivos experientes entenderam a gravidade do título. A Vanguard era uma entidade notória aos predadores do setor, especialistas em aquisições hostis e liquidação forense. Vi o sangue drenar do rosto de vários membros do Conselho da Logística de Ricardo. Perceberam que a auditora implacável que rasgava seus livros contábeis estava ali no palco. Não deixei o silêncio durar. Mirei no centro da dinastia de meu pai. Informei que por 3 semanas minha equipe desmontou a divisão regional de logística. Afirmei que o Conselho de Administração concedeu autorização total à Vanguard para rastrear anomalias. Detalhei como descobrimos um esquema de desvio orquestrado do mais alto nível da gestão regional. Ricardo soltou as mãos. Seus dedos tremeram. O quadro com meu diploma escorregou e bateu no chão acarpetado. O vidro estilhaçou. O som ecoou como um tiro, mas ninguém se mexeu. Ele me encarava. O patriarca sumira, substituído por um ladrão encurralado. Abordei a multidão explicando a mecânica da fraude, as faturas fantasmas canalizando fundos para holdings em paraísos fiscais e estruturas de fachada em Delaware para esconder o beneficiário. Pausou, deixando o peso dos crimes recair sobre os sócios que acabaram de brindar a integridade de Ricardo. Virei minha cabeça para a mesa 42. Mirei no filho de ouro suando em seu paletó de veludo. Revelei que o destino final de cada real roubado era uma empresa de fachada imobiliária falida. Declarei que o acionista majoritário dessas entidades fraudulentas era Jason Bennett. A reação foi instantânea. A noiva de Jason recuou, como se tivesse sido atingida. Olhou para o anel de diamantes, percebendo que ele fora comprado com dinheiro roubado. Afastou sua cadeira.
Jason não se defendeu. Enterrou o rosto nas mãos, escondendo-se da luz. Seu império, de faz de conta, fora exposto como um dreno parasitário. Voltei minha atenção para o homem parado perto do vidro quebrado do meu diploma. Eu ia desmantelar a ilusão final. Informei que a gala de aposentadoria era uma mentira orquestrada. Disse que Ricardo não saía voluntariamente. Detalhei a reunião a portas fechadas, onde ele foi confrontado com minha auditoria. Contei sobre o ultimato renúncia silenciosa ou cadeia pela CVM. Um empresário na plateia soltou uma exclamação de choque. Os pares que Ricardo convidou para validar seu ego eram agora o júri da sua execução pública. Perceberam que a festa e a escultura de gelo foram financiadas com crédito que ele não podia mais pagar. Estavam bebendo uísque pago pela vaidade desesperada de um ladrão. Susana levantou-se, suas pernas vacilando. Implorou com os olhos para eu parar, mas não parei. A arquitetura da ruína deles exigia um ajuste final. Olhei para Ricardo. Ele ainda acreditava que tinha uma rede de segurança seu lucrativo pacote de indenização de saída. Supunha que o conselho pagaria para garantir seu silêncio. Destruí esse último delírio. Afirmei que a Vanguard congelara todos os benefícios corporativos pendentes à recuperação de ativos. Informei que eu era a sócia exclusiva gerindo as indenizações finais. Com um sorriso frio, disse a Ricardo que a papelada revogando sua pensão e ações estava na minha mesa. Disse que eu era a executiva segurando a caneta. Sua assinatura não valia nada sem a minha. Disse a ele que ele estava quebrado. Ricardo caiu para trás, chocando-se com uma cadeira vazia. Seus joelhos cederam. Encarou-me com um choque sufocante. O homem que ditava minha vida era agora um espectador da sua destruição total. Saí de trás do pódio. A conta estava paga. O silêncio no salão era o de um cemitério. Recolhi minhas notas. O silêncio era como cimento fresco. 300 convidados paralisados. Richard Bennett. O homem que comandava aquela sala era agora uma casca vazia jogada em uma cadeira de veludo. Sua ilusão estava em ruínas. Permaneci no pódio, observando com desapego clínico. De repente, o barulho de saltos de grife bateu no chão de madeira. Susana Bennett correu para o palco, abandonando sua postura de graça suburbana. Não olhou para o marido desonrado, nem para o filho que escondia o rosto. Veio direto a mim com uma fúria desesperada. Evelyn, gritou com a voz falhando. O que você está fazendo? Pare agora. Você está nos arruinando. Está destruindo sua própria família na frente de todo o bairro. Ela implorou para eu desligar o microfone para descermos e discutirmos privadamente. Queria salvar fragmentos de dignidade. Não se importava com o desvio de milhões ou as dívidas fraudulentas. Só se importava que seus pares vissem seu reino queimar. Não saí do pódio. Olhei para o rosto dela e dei o limite final. Não há família para destruir Susana, afirmei. Você destruiu a fundação desta casa 20 anos atrás, quando ficou em silêncio enquanto seu marido se recusava a financiar minha educação. Trocou sua integridade por um lugar à mesa, construído sobre mentiras. Você não pode invocar laços de lealdade apenas quando suas contas estão sendo liquidadas. Susana recuou. Olhou para trás e viu o desprezo nos olhos de seus vizinhos ricos. O exílio social era imediato e permanente. Voltei-me para Ricardo. Ele levantou a cabeça com um olhar de derrota oca. Estou mantendo isso estritamente profissional, Ricardo, informei. Você me ensinou que o mundo real exige disciplina calculada. Insistiu que garotas precisam de maridos porque não lidam com as complexidades das finanças. Eu apenas apliquei seus princípios de negócios às suas próprias práticas contábeis não autorizadas. A auditoria acabou. Sua pensão foi suspensa. Seu legado está oficialmente falido. Táxi. Afastei-me do microfone. O ruído agudo de interferência serviu como ponto final da sua carreira. Olhei para o vidro quebrado no chão
Deixei o diploma ali entre os cacos e as cortinas de veludo. Não precisava mais dele como escudo. Eu já havia incorporado seu poder. Dei as costas à família Bennet. Peguei minha maleta e desci do palco. A multidão se abriu como águas cedendo a uma corrente forte. Empresários e diretores se afastaram, criando um caminho livre. Ofereceram o respeito silencioso reservado a um predador alfa que executou uma aquisição hostil. Passei pela mesa 42. Jason continuava imóvel. Sua noiva já tinha ido embora. O filho de ouro estava sozinho preso em um pesadelo de sua própria incompetência. Não ofereci palavra final. Ele era uma dívida podre dada como perdida décadas atrás. Cheguei às portas de Mogno. A escultura de gelo já derretia, pingando no mármore. O logotipo corporativo congelado se dissolvia assim como a dinastia. Peguei meu sobretudo na chapelaria. Vesti-o sobre o meu terno cinza. Saí para a noite fresca de Campinas. O ar batia no meu rosto, levando o cheiro de futilidade. Um carro preto me esperava para me levar ao terminal de aviação privada. Instruí o motorista a seguir para o aeroporto. Eu voltaria para minha cobertura em São Paulo. Voltaria para a realidade autêntica que construí com minhas próprias mãos. Enquanto o carro se afastava do clube de campo, vi a fachada de tijolos desaparecer. Por 20 anos carreguei a memória daquela ilha de cozinha de mármore. Usei a rejeição como combustível. Mas enquanto as luzes da estrada passavam, percebi que o tanque estava vazio. O fantasma da desaprovação dele evaporou. Senti uma leveza no peito. Não apenas derrotei o arquiteto da minha miséria, eu o superei inteiramente. Muitos acreditam que a vitória final sobre uma família tóxica é forçá-los a pedir desculpas ou reconhecer seu valor. Mas a verdade é mais libertadora. O sucesso real ocorre no momento em que você percebe que a validação deles é uma moeda obsoleta. Você não precisa que quem lhe deu uma bússola quebrada diga que você navegou bem a tempestade. Não precisa de permissão para ser brilhante. Quando lhe negam um lugar à mesa, você não fica no canto implorando por uma cadeira. Você sai pela porta, reúne seus recursos e constrói um império tão grande que a mesa deles parece mobília de casa de bonecas em comparação. Obrigada por caminhar comigo nesta jornada. Se você já teve que construir sua própria mesa quando o mundo disse para se sentar e ficar calada, curta e se inscreva em. Compartilhe com quem precisa de um lembrete do seu poder inabalável. Não deixe uma pessoa de mente pequena ditar o tamanho do seu futuro. Sua inteligência é seu maior ativo e sua independência é sua vingança suprema. A lição profunda é que quando aqueles que deveriam nutrir seu potencial escolhem diminuir seu valor, sua resposta mais poderosa não é gritar, mas caminhar para a independência silenciosa e construir uma fortaleza tão inatacável que, quando os impérios fraudulentos deles caírem pela própria arrogância, você estará no topo da indústria que eles achavam que você nunca conquistaria. A vingança final é simplesmente escolher prosperar.